Eu vou tentar aqui agora partilhar aqui a tela, como eu digo, isto faz parte da formação de cheias, os tópicos que vocês vão passar aqui, alguns são passados na formação de cheias, alguns de vocês até têm a formação de cheias e conhecem os tópicos, mas o objetivo claramente não é dar-vos a formação de cheias como devem compreender. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é que as cheias não é nada de novo em Portugal. Por isso as cheias já fazem parte, literalmente, de uma situação que é o nosso urbanismo e que é basicamente o nosso conceito das cidades. Eu vou passar aqui um vídeo que vocês vão ver que os carros são todos antigos, vai passar imagens de Lisboa em cheias, vai passar imagens de outras cidades em cheias, só para nós percebermos que as cheias não é nada de novo em Portugal. Agora está-se a falar como se fosse uma coisa que nunca aconteceu, mas na realidade, meus senhores, as cheias sempre aconteceram em vários pontos do país. Deixa eu ver se eu consigo pôr o vídeo a correr de uma forma simples. Prontos, meus senhores, este vídeo tem 15 anos, por isso não é nada de novo, é literalmente algo com bastante tempo, é 15 anos de existência, desculpem, 15 anos de existência. E isto que vocês estão a ver agora, infelizmente, é todos os anos o ênfase dos nossos jornais, ou é em Lisboa, ou é no Porto, ou é em Braga, ou é noutro sítio qualquer, caso da Albufeira, de Portimão, por isso. Todos os anos, infelizmente, isto se passa, ok? Agora foi em Lisboa, há algumas alturas é no Porto, nós temos tido sorte nos últimos anos no Porto, até tem estado controlado, mas eu já tive aqui situações no Porto que os telhados ali da zona ribeirinha, de um lado do Porto e do lado de Gaia, que ficam completamente, chega ali aos telhados das caves de vinho do Porto, e é uma situação normal acontecer. Por isso, o que nós estamos a viver não é nada de novo, é literalmente uma situação que tem a ver com as cidades,
tem a ver com a impermeabilização dos solos e tem a ver literalmente com os rios encanados, que não há forma nenhuma de desviar as águas. E como é lógico, também temos alguns fenómenos pontuais de precipitação, que são muito concentrados, e como é lógico também, é impossível nós drenarmos o que foi uma situação quase de 100 milímetros de água em 3 horas, é impossível ser drenado. O maior sistema de escoamento que a gente possa ter é impossível ser drenado. Por isso, isto é uma situação que nós vamos ter que aprender a lidar com ela e aprender a trabalhar operacionalmente nela. Por isso, não é nada de novo. O problema é que nós vivemos muito, infelizmente, o verão dos incêndios e depois esquecemos que quando chega o inverno, e eu sempre disse isso, morrem imensas pessoas agravadas pelas situações de cheias. Por isso, nós temos que ter essa noção. Por isso, seja um sítio qualquer, infelizmente, é uma situação normal acontecer. Madeira 2010, 62 mortos. Albufeira, por acaso, não houve nenhuma fatalidade que eu tenha conhecimento em 2015. O Mondego, 2019, não sei se vocês recordam, mas se calhar estão colegas aí da zona centro do país, e a zona centro do Mondego arrebentaram diques e tudo, teve tudo alagado. Por isso, mas senhores, os períodos de retorno destas cheias num Portugal que é tão pequenino têm acontecido. Agora é Lisboa 2022, mas na realidade, se nós formos a ver, isto aqui tem constantemente acontecido, constantemente, não há hipótese nenhuma. Por isso, nós temos é que nos adaptar à realidade operacional e não estarmos a dizer que é uma situação que ocorre de 10, 15, 20 anos, porque infelizmente isto vai sempre ocorrer e cada vez mais vai ter tendência a ocorrer estas situações. Por isso, isto que nós vamos ver agora aconteceu e vai continuar a acontecer. O vídeo está sem som, é mesmo assim, Francisco? Por isso, como vocês veem, isto é o normal das nossas cidades. Infelizmente, é completamente normal das nossas cidades.
Eu vou só interromper aqui, porque já me mandaram mensagens a dizer que estava sem som, mas também o som não era importante. E vou pôr no stand o som. Desculpem lá que eu quando partilhei sem som, mas fica já direitinho. Francisco, só mais uma coisa também. Tens aí pessoal que está a mandar mensagens que não consegue entrar. Opa, eu estou a aceitar todos que me aparecem aqui, eu estou a aceitar. Às vezes aparece uns, saltam fora, mas conforme eles vão aparecendo, eu vou aceitando. Acho que eles estão a queixar que o limite de participantes já era de 100. É provável. E alguns ficaram para trás. Os mais a tentar mais tarde ficaram para trás, que eu não consigo mudar agora aqui isto. Prontos, mas eu vou passar aqui outro vídeo, também muitos recordam, infelizmente, ok? Que foi Albufeira, ok? De certeza que muitos recordam, não foi há muito tempo, 2015 foi uma... Houve mais a seguir, nos anos a seguir, mas Albufeira, infelizmente, em 2015 sofreu isto de uma forma severa, digamos, e há aí pessoal que é da zona e sabe perfeitamente o que é que aconteceu. Por isso, completamente as nossas cidades debaixo da água.
Ok, e vou passar à frente que não interessa mais, isto aqui não interessa, não tem nada a ver. Então, isto é tópicos. Uma coisa que nós temos que perceber é que na intervenção em cheias, 90% dos salvamentos que nós temos que fazer, ok, isto está definido e está muito bem definido por vários manuais internacionais, é que 90% dos salvamentos que nós temos a fazer durante um decorrer das cheias tem a ver com a falta de avaliação de risco dos cidadãos, ok, do humano. Basicamente, acharem que conseguem passar, que conseguem ficar em casa para salvar os bens, que conseguem conduzir um carro num lençol de água, que conseguem atravessar um curso de água, ok? Que conseguem atravessar um canal de estrada com água até ao tornozelo. Basicamente, 90% é negligência dos nossos cidadãos que tentam fazer algo que acham que é seguro. Porquê? Porque há um conceito que nós temos que perceber em termos de quando nós olhamos para o perigo. Eu, se olhar para um sítio que tenha água para o pescoço, eu vou me sentir inseguro. Mas eu normalmente olho para uma estrada, que é um local que eu conheço diariamente e que tem água até à altura do joelho, eu considero um local relativamente seguro. E por isso é que muitas vezes as pessoas tentam passar com os carros, tentam mesmo passar a pé e colocam-se em situações que não percebem que podem muito facilmente ser arrastadas. Eu vou já mostrar um vídeo à frente que mostra literalmente a água de uma estrada pelo calcanhar a arrastar pessoas e casas, ok? Porque não tem a ver com a altura da água, tem a ver com uma coisa que é a velocidade da água, que são coisas diferentes. E normalmente neste conceito de cheias rápidas a velocidade é extrema e consegue muito rapidamente arrancar uma pessoa do solo e arrastá-la por um grande número de metros e até se tornar prejudicial até mesmo a morte dessas pessoas. E é isso, nós olhamos para uma coisa que a água está para o pescoço, eu avalio como um risco e se calhar não entro. Olho que a água está ali pelo tornozelo, pelo joelho, vou atravessar porque não tenho essa avaliação de risco, não tenho a percepção do risco de algo que possa me acontecer. E isto é uma questão só de ser arrastado. Mas outra coisa que nós também temos que perceber é que literalmente tudo aquilo que é do urbanismo das nossas cidades, sinalizações, postes, bancos, árvores, tudo que faz parte das nossas cidades, caixotes do lixo, ok? Tudo isso são perigos para nós, porque tudo pode ser arrastado e bater contra nós e nós podemos ser arrastados e bater contra esses objetos. E normalmente, numa situação normal de rio, isto não acontece, ok? Mas numa cidade isto pode acontecer, ok? Podemos ser literalmente feitos coadores debaixo de um chassi de um carro, ok? É um dos riscos operacionais. E uma das coisas que nós sempre definimos é isso, é que 90% dos salvamentos são feitos porque as pessoas colocam-se vulneráveis, ok, colocam-se a jeito, para utilizar uma gíria português, e que têm que ser salvas. E esse é um dos grandes problemas quando nós temos que intervir em cheias. Só 10% das ocorrências em cheias têm a ver com rupturas normais de diques, de canais, ok? No fundo, capacidades do sistema, ok? Só 10%, 90% tem a ver com a negligência humana, é que ela não abandona as suas casas quando tem que abandonar, não sobe para os pisos de cima quando tem que subir, ok? Coloca-se em risco, coloca-se literalmente em risco. E isto também não é só da parte dos cidadãos, também é da parte dos operacionais quando têm, infelizmente, que intervir em cheias, ok? Eu não vou passar estes vídeos porque, teoricamente, não tenho interesse, isso seria mais no conceito da vossa formação, mas vou passar este. Ok? Só para vocês verem como é que o ser humano consegue chegar ao ponto de salvamento. Isto é uma situação que se passa no Brasil, é real, ok? E é de uma cheia rápida que aconteceu e uma casa que fica completamente destruída. E para vocês perceberem a perseverança humana perante uma situação que é os próprios populares a fazerem um salvamento. E de uma maneira arcaica, podemos dizer assim, mas na realidade de uma maneira que fazem um salvamento, ok? De uma hora para outra, o rio que corta o município de São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Rio, engoliu a cidade. Dona Lair se abrigou no terraço com os cachorros, em vão. Começou aí a luta desesperada pela sobrevivência, registrada nas imagens do nosso cinegrafista Rogério de Paula. A correnteza chegou onde ela estava. Vizinhos jogaram uma corda. Laí, morra bem forte, Laí, pelo amor de Deus! Laí, primeiro é tu, Laí! Do cachorro, Laí!
nó aí. Dá bastante nó aí. Passa por debaixo da merda. O cara não vai saber, não. Tá fazendo. Olha, meu Deus, meu pai. Poxa! Mais um. Como vocês devem compreender, imaginem, quem percebe um bocado de cordas, como é que é possível dois homens a braço puxar de corda direta à mão, numa aresta, esta pessoa, é preciso perceber a necessidade humana e a necessidade de sobrevivência, ok? E conseguiram. Infelizmente o cachorro ela não conseguiu segurar, como é normal, mas fez tudo mesmo assim a senhora para salvar o cachorro. Mas isto são as situações de cheias, as situações que nós temos de ter noção, e isso que eu vou dizer sempre, e agora o primeiro princípio. O princípio de salvamento em cheias é que é o único salvamento que é dinâmico. Ok? Nós vamos para um salvamento de desencarceramento, a vítima está sempre no mesmo sítio. Vamos para um salvamento vertical, a vítima está literalmente no chão, no mesmo sítio. Vamos para um acidente de viação, a vítima está no mesmo sítio. Vamos para qualquer situação de doença súbita, a vítima está no mesmo sítio. Quando nós vamos intervir em cheias, a vítima não está no mesmo sítio. O salvamento pode estar a acontecer naquele sítio, mas a vítima pode ser arrastada e o meu salvamento passa a ser mais abaixo. Aconteceu, infelizmente, em Lisboa, como vocês perceberam, com o arrastamento do taxista. Por isso, o salvamento em cheias é o salvamento mais dinâmico que tem que haver. O que quer dizer que há dois momentos do salvamento. O momento da operação e o momento de segurança, que é literalmente o que nós temos que calcular que possa ser o arrastamento dos operacionais como o arrastamento da vítima e fazermos o backup mais abaixo. Por isso, não há nada mais dinâmico do salvamento em cheias, que nunca acontece no mesmo sítio. Nós temos literalmente de calcular tudo para um sítio, mas ao mesmo tempo calcular tudo que se não resultar ali, se a nossa vítima ou os nossos socorristas forem arrastados, vão parar a tal sítio e nós temos de ter os sistemas de backup para os proteger de tal sítio. E ainda mais, ainda temos outra componente, que é, além disso, cortem os microfones, por favor. Além disso... Não sabe, tu deixa aqui. Não sabe. Estava desde manhã, que eu estava a avisar desde manhã. Ok. O que é que acontece? Mesmo além disso, de termos a segurança abaixo, também temos que ter seguranças acima. Porquê? Porque há tantos objetos que possam ser arrastados no calal de cheia, que podem bater tanto na nossa vítima como tanto como os nossos socorristas. Nós temos que ter três fases então de salvamento. O local onde é que decorre a operação, o local acima, que é os spotters que vão estar a observar a linha d'água, se vem algum objeto pela água abaixo, como local abaixo, literalmente, que é o backup das operações de socorro. Por isso, não há nada mais dinâmico como uma operação de salvamento dentro da água. Além de tudo que nós vamos falar, que é os equipamentos e todos os riscos que são associados às cheias. Mas isto é a primeira introdução que nós temos de fazer. O salvamento em cheias é a coisa mais dinâmica que existe em termos operacionais. Por isso é preciso termos uma noção do que é esta intervenção. E como eu digo, isto aqui é só para nós percebermos o que é que não devemos fazer, porque teoricamente há aqui um conceito muito grande que temos de trabalhar. Depois, é o conceito da hídrica, que é este vídeo que eu vos vou mostrar, que é para percebermos que a tal avaliação de risco que nós temos quando olhamos para a água e temos a água pelo pescoço, sabemos que é perigoso para nós. Mas o problema é quando nós olhamos para a água e literalmente temos a água pelo tornozelo e não avaliamos esse risco. Vocês vão ver um vídeo real de uma situação exatamente que está a ser ponderada dessa forma, ok? Que estão a tentar salvar um bem, que é um carro, continuo a dizer, os tais 90% têm a ver com as pessoas meterem-se a jeito nas situações de cheias, que é salvar um bem, ok? Não é a vida, é salvar um bem. Estão a tentar salvar um carro e acham literalmente que está a funcionar e esquecem-se completamente do fator maior risco, que é a água por tornozelo com a velocidade que ela tem, ok? Vejam este vídeo.
E agora reparem, eu parei o vídeo, eu vou já pô-lo a continuar. Mas vocês todos estão a olhar para o carro, certo? O carro, a água está literalmente 10 centímetros, ok? Se nós olharmos bem ali, a água está a 10 centímetros. Faz o fluxo, levanta ali um bocadinho na zona da frente do carro, mas a água está a 10 centímetros. Pois o carro teve um comportamento que é o normal, ok? Vai sempre rodar no eixo do motor, por isso a parte mais leve vai ficar sempre no sentido da corrente, ok? E agora reparem, a pessoa que estava a tentar salvar o carro, neste momento está em risco de vida. E toda a gente está focada no carro, ok? E na realidade, vocês vão ver o que é que está-se a passar daqui um bocadinho mais acima, ok? Que é importante nós percebermos isto. Reparem o que está a passar aqui. O homem já está completamente nu, com a força da água a arrancar-lhe a roupa toda. Depois estão a forçá-lo em sentido contrário, a provocar-lhe o afogamento. E agora reparem. E agora não temos um carro para salvar, temos 3 vítimas com água do tornozelo a ser arrastadas. E como eu vos disse, qual é o problema aqui? É que as pessoas avaliam mal o risco, porque a água está por tornozelo, estão a pensar em salvar um bem, porque acham que é super simples tirar o carro dali, o que não é, não tem forma nenhuma de ser simples, e depois esquecem que uma coisa é nós estarmos em pé, apoiado em 2 pés, a água consegue fazer um eddy e passar literalmente dos nossos pés, mas no momento que nós passarmos para uma posição de deitados, funcionamos como um barco, somos arrastados, não temos hipótese nenhuma. As pessoas que estavam a tentar agarrar quando nos iam pela água abaixo estavam em pé, mas no momento que caiam são arrastados. E porquê? Porque não avaliámos literalmente o risco da água neste movimento literalmente hídrico que é sobre um piso, que é solo, alcatrão, seja alcatrão ou outro tipo de piso, mas na realidade tem a ver com a velocidade que a água atinge, ok? E porquê? Continuo a dizer, avaliámos mal porque temos poucos centímetros de água e achámos que não nos vamos colocar em risco, não nos vamos afogar ali. Mas aquelas pessoas vão parar a sítios que podem provocar traumatismos pelo embate ou então em sítios que os podem mesmo prender e provocar afogamento. E esse é o do problema da intervenção em cheias, é que as pessoas avaliam mal
o que é que têm que usar e o que é que podem usar. Ainda vamos falar mais aqui alguns pontos à frente sobre isso. Oh, Ana, levantaste a mão, queres dizer alguma coisa? Sim, por acaso queria fazer uma pergunta, Francisco. O fator-chave das pessoas não terem este senso comum em salvarem-se a si próprias e não os objetos, não terá a ver com o fator de falta de consciencialização e sensibilização à população, em caso de situações de cheias e não só, outras catástrofes? Eu não concordo nem discordo contigo. Eu vou dizer, eu comecei a apresentação por dizer, a situação de cheias não é nada novo em Portugal. Nós continuamos a ter um bocadinho de memória de peixinho e esquecemos que as coisas acontecem e que as pessoas morrem. Okay? Nós temos 62 mortos provocados na Madeira e temos fatalidades todos os anos provocados por cheias. Pode ser 2 que foram agora em Lisboa, não é? Uma senhora numa cave, ok, que também não devia estar, porque a sensibilização devia dizer que não se deve permanecer em caves, que é uma das primeiras regras em termos de risco de cheia. E um taxista que foi arrastado, infelizmente, por um acidente de queda d'água e foi arrastado. Okay? Mas todos os anos morrem pessoas literalmente em cheias. Okay? Que nós temos memória de peixinho e esquecemos que temos que literalmente estar preparados, temos. Porque muitas das peças que vocês ouviram, e muito se calhar se o pessoal está aí que é de Lisboa sabe perfeitamente, o que aconteceu em Lisboa não é novo em cheias, ok? Lisboa já sofreu com muitas cheias. Lisboa tem 7 rios, ok? Encanados, ok? Debaixo do coisa. Tem 7 colinas que mandam água, literalmente, a uma bacia de recepção de água. Por isso, muitas das peças que vocês ouviram de jornalistas diziam a água já chegou aqui, a água já esteve aqui, a água já esteve aqui. Por isso, os mais antigos sabem que a água já esteve ali. Não é nada de novo. Pode estar mais impermeabilizada a cidade? Pode, ok? Podia ter chovido mais que o normal? Podia. Mas não é nada de novo as cheias. As pessoas é que, na realidade, não consideraram, disseram, não fizeram avisos. Desculpa, mas fizeram avisos. Os avisos foram emitidos, quer dizer, eu ouvi os avisos aqui no Porto e o pessoal de Lisboa não ouviu os avisos. Ouviu. As pessoas é que se calhar não levaram a sério os avisos. Porque a pergunta que eu faço é, o que é que as pessoas mudaram do seu cotidiano diário em relação aos avisos? O que é que mudaram? Eu acho que não mudaram nada, porque a maior parte das pessoas ficaram presas naqueles restaurantes, mesmo com um aviso laranja que passou a vermelho às 8 da noite, foram para os restaurantes ter suas vidas sociais normais, por isso nada mudou. As pessoas não estão preparadas, literalmente, ou não se querem estar preparadas para situações destas. Por isso eu continuo a dizer, os números são claros, 90% dos salvamentos que nós temos que fazer em cheias têm a ver claramente com a negligência humana, ponto. Ok? Mas infelizmente vai continuar a acontecer, porque as pessoas não estão elas próprias sensibilizadas agora. Que receberam os avisos, agora começaram a mandar SMS. O que é que vai alterar? Nós temos, quando foi a tempestade de Hércules aqui no Porto, que receberam uns avisos, literalmente, que não podiam ir para a costa, porque ia haver ondas de 14 metros, e 5 pessoas foram arrastadas na costa que foram tirar fotografias para as ondas de 14 metros. Por isso os avisos também podem ter um ponto negativo, que é a curiosidade do humano e ver literalmente as ondas de 14 metros. Por isso, nós temos aqui sempre um ponto que temos que perceber. Primeiro é, literalmente, nós, como seres humanos, não temos a consideração do risco. Okay? E segundo, temos memórias de peixe. Esquecemos que a realidade das cheias que vão acontecer. Eu falo aqui por aquele VAR que toda a gente agora tem aparecido nas notícias, aquele VAR da régua que toda a gente conhece, que fica sempre alagado e debaixo de água. O VAR continua a existir sempre lá e vai sempre continuar a existir. Quer dizer, aqueles proprietários gostam literalmente de perder uns bens e serem arrastados sempre que há um caudal de cheia na régua, ok? E quando eu falo desse, falamos de outros por aí adiante, no país todo, que literalmente estão construídos no caudal de cheia dos rios. Por isso, eu acho que, Ana, sinceramente, não sei mesmo responder se é sensibilização, se é consciencialização, se é o que for. Eu sei é que as pessoas têm, ou melhor, nós como operacionais, temos que nos precaver que as pessoas vão sempre colocar-se a jeito nestas situações e que nós é que os temos que tirar, infelizmente, destas situações. Por isso é que é a parte importante que nós temos que ter em conta, ok? Outra situação... Francisco, boa noite, Francisco. Boa noite. Boa noite. As pessoas não têm que ser educadas nesse sentido. Como é que nós conseguimos combater este sistema? Eu acho que não há muito a combater o sistema, porque eu acho que é o problema da memória de peixinho, é que agora aconteceu estas cheias em Lisboa, se calhar vamos andar 3 ou 4 anos sem acontecer cheias em Lisboa, e quando acontecer novamente as cheias em Lisboa, a situação vai ser exatamente a mesma. O que eu estou aqui a tentar combater é, pelo menos os nossos operacionais, que não se coloquem a jeito quando vão fazer estes salvamentos. É para isso, porque eu, sinceramente, em termos de sensibilização das pessoas, foi o que eu disse, a maior parte das coisas que, teoricamente,
fazem parte de manuais nos países nórdicos, Inglaterra e por aí diante, que é, quando existe grande precipitação, as pessoas terem alguns cuidados a ter. Aqui nós não temos, porque as pessoas... Eu ouvi, e desculpem estar a dizer isso, mas eu ouvi literalmente um indivíduo na altura das peças que estavam a passar na televisão a dizer, as tampas de saneamento estão a saltar fora, eu vou colocar o carro em cima para elas não saltar. Eu ouvi isso. Ok? Eu ouvi dizerem isso. Por acaso têm noção do que é que estão a fazer? Colocar o carro em cima. Vocês acham que a força da hídrica da água não vai levantar o carro? Okay, claro que vai levantar o carro. Agora, as pessoas chegam ao absurdo de pensarem nisso. Porque eu até dou de barato, literalmente, das primeiras cheias, as pessoas, pronto, colocarem-se a jeito porque não considerarem o risco, porque o IPMA, infelizmente, erra muitas vezes, mas o IPMA emitiu os avisos, mas não considerar o risco. Mas depois, nos dias a seguir, as pessoas literalmente fizeram exatamente as mesmas coisas, ok? Fizeram exatamente as mesmas coisas, ok? A maior parte daquelas pessoas estavam literalmente a pôr novamente os bares e por diante para o outro dia servir igual, por isso não estavam preocupados se no outro dia houvesse outra vez cheia. Por isso ninguém olhou, a pergunta que eu faço é quem é que mudou o cotidiano com os avisos e os alertas? Quem é que mudou o seu cotidiano? Eu acho que ninguém mudou, literalmente. Ok? E esse é um problema que nós temos que ter. Mas vamos avançar, porque sinceramente isso não é a parte importante, porque isso é uma coisa que é sensibilização pública e tínhamos que falar aqui muito disto. Mais uma situação... Boa noite, Francisco. Boa noite. Pessoal do Brasil, boa noite a todos. Quer dizer, vocês não é boa noite, mas... Só uma colocação. A maioria dos salvamentos ocorrem porque a vítima coloca o bem material na frente da sua própria vida. E aí coloca o resgatista em risco também para fazer o salvamento. Verdade, Neymar, sem dúvida nenhuma, verdade. Alguém aí mais colocou a mão em pé, não estou a ver quem é, mas quem é? Eu, Francisco. Força. Então, boa noite a todos e a todas e obrigado por mais um webinar. Este não é seguramente a minha área, nem tão pouco sou perito em cheias, até porque nas Caldas não temos esse problema, mas tu abordaste duas situações. Eu costumo, isto até porque é uma questão cultural. Nós continuamos a pensar que o nosso melhor plano de segurança é o quilómetro 117, na A1, que é a saída para Fátima. E acreditamos muito em Nossa Senhora de Fátima e as coisas vão correndo bem. Mas abordaste um ponto que para mim é fundamental, que é o facto dos avisos ao cidadão comum. Nós estarmos a dizer que temos avisos a laranja ou amarelo, para um cidadão comum não será muito importante. Mas sim, se calhar, temos que mudar aqui uma metodologia que é aquilo que são as atitudes preventivas e de segurança de cada um. E basicamente era isso, e não querendo estar aqui também fugir um pouco ao tempo. E obrigado por mais um webinar. Ok, mais uma situação exatamente do mesmo género. Esta é antiga, a imagem é um bocadinho má, mas exatamente uma senhora que é arrastada quarteirões, exatamente com a água por calcanhar. Torrential rains and melting snow trigger the worst flooding in the city's history. Raging water destroys everything in its path. Residents seek shelter on the higher ground, but one is in dire straits. The woman is stranded in the middle of a flooded street. A good Samaritan extends a helping hand. It looks like he's got her, but then she's swept away by the savage current. A neighbor tries to catch her with a broom, but it's no use. She's carried 2 blocks away, then trapped under a truck wheel. The helpless woman has only seconds before she drowns. No one person is strong enough to face the killer current alone. Instead, they form a human chain and pull the woman from the flood. She makes it out safely, thanks to those who refuse to let her life slip away. Correu bem, ponto. Não há hipótese, correu bem. Mas isso é o que nós temos de ter em conta, é que muitas vezes, infelizmente, não corre bem, porque ela ficou presa debaixo de um carro e, por acaso, rapidamente eles conseguiram se unir com um cordão humano e conseguiram retirá-la. Mas, infelizmente, muitas destas situações não são tão simples quanto isso, ok? Agora vou-vos tentar passar aqui quais é que são os perigos, literalmente, de intervenção em cheias e águas bravas.
Estes são os perigos generalizados. Eu vou já falar das 15 regras absolutas da intervenção, mas o que eu quero falar literalmente são os perigos. Primeiro, diques e barragens de cabeça baixa, que é a chamada hídrica de atração, ok? O que é que eu vou tentar explicar disso? Os diques, quando a gente fala diques e barragens numa cidade urbana, não tem nada a ver com os diques e barragens que existem no Rio. Várias coisas podem ser diques e barragens numa cidade urbana, desde uma escadaria, de um mureto, de um muro, de um conjunto de passeios, de uma habitação. Várias situações podem criar, literalmente, diques e barragens de cabeça baixa. O que é o conceito do dique e barragem de cabeça baixa? Se vocês perceberem pela lógica, se a água vier assim e se a água cair, tipo numa barragem, ok, como cai numa barragem, quanto mais alta a água cair, mais refluxo vai fazer, ok? Mais abaixo o refluxo vai fazer, mais o risco que nós temos, literalmente, de enrolarmos, ok? Também, quando é rampa, o caso de uma escadaria ainda tem um efeito pior, que vai, além de ser longo, vai ser comprido. Quer dizer que, além de fazer este refluxo, vai fazer também um refluxo longo. Eu vou tentar mostrar uma imagem já a seguir que vocês vão perceber. Mas esse é um dos maiores perigos que existe na intervenção em cheias. Eu vou mostrar-vos já imagens de tudo. Depois, os coadores, ou como é conhecido em inglês, os strainers. O que é que são os strainers? Eu vou pôr uma miúda de 10 anos, embora em inglês, a explicar-vos o que é os strainers. Okay? Que é um dos maiores riscos em termos operacionais da intervenção em águas bravas e cheias, que é tudo o que nos pode prender, que é gardeamentos, que é no fundo onde é que a água pode passar, mas nós como pessoas não conseguimos passar através. Vocês após uma cheia veem vários sítios, que é os gardeamentos das pontes, os grades das nossas casas cheias de lixo, ok? Ficam a funcionar tipo coadores, fica ali o lixo depositado. Agora imaginem o que faz a nós como um humano, ok? Vai literalmente nos colocar colados, ok? A fazer tamponamento naquele sítio. Esse é um dos riscos maiores que nos pode acontecer. Outro dos trainers que nos pode acontecer, literalmente, são as tampas de saneamento que saem fora, ok? Quando vocês veem, quando o caudal de cheia está no início, o que é que acontece a tudo que são tampas? Começam a borbulhar e vão forçar mesmo a saída da tampa, ok? Este é o fenómeno de cheia. Depois vai acontecer o inverso, ok? Que é literalmente quando começar a descer a água, quer dizer que aquilo vai subir, 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 e depois vai começar a descer. Só que o que é que acontece? Até a água ter 50 centímetros, ok? Até a água ter 50 centímetros, vocês não conseguem ver o efeito sifão. Porque o efeito sifão, eu tirei isto mesmo de Lisboa, das notícias. Eu vou já passar. O efeito sifão é isto, ok? Deixem-me passar, que é este, acho eu. Não, não é este, peço desculpa. É este a seguir. Desculpem. Pensava que era aquele, não pus os títulos em cima, peço desculpa. Deixem-me só fazer de uma forma mais fácil, que eu não pus os títulos em cima. Devia ter posto os títulos em cima, que este foi o que eu saquei das notícias de Lisboa. Deixa eu ver se é este. É sim, senhor. Isto aqui que vocês estão a ver é de Lisboa. Isto é literalmente o que acontece quando estamos literalmente a vazar, ok? O que é que acontece? Vocês quando estão com a zona freática alta, a tampa vai saltar fora e vai borbulhar, que é o que vocês veem. O inverso acontece, mas aqui vocês estão a ver o inverso. Porquê? Porque a água está mais baixa que 50 centímetros. O que é que acontece? Quando a água está mais alta que 50 centímetros, este efeito que vocês estão a ver aqui, vocês não o veem. E o problema é nós, operacionalmente, e mesmo qualquer pessoa que esteja a fugir da sua casa, passar neste local e literalmente vai ser sugado. Vou mostrar já um caso real, infelizmente, de uma criança, um jovem que foi colhido por uma situação destas, ok? Literalmente foi colhido por uma situação destas, ok? Por isso, isto é uma das coisas que é um dos maiores riscos operacionais. É tanto para os operacionais quando estão a progredir, como também para as pessoas quando estão a fugir das suas casas. São literalmente formas de treinas que literalmente nós temos que ter em conta, ok? Deixa eu só puxar aqui atrás. Por isso, é outra. Depois, hipotermia, ok? Infelizmente, a maior parte das situações associadas às cheias acontece em Portugal no inverno, onde a temperatura é baixíssima. Muito tempo os operacionais a trabalhar na água literalmente vão sofrer de hipotermia. As nossas
vítimas vão sofrer de hipotermia. E mesmo que seja num país quente, ao fim de muito tempo estarmos em água, venha quem vier, mas o nosso corpo começa a descompensar. Por isso, um dos riscos operacionais é literalmente a hipotermia, tanto nós como técnicos, como das nossas vítimas. Por isso, literalmente, é um dos riscos operacionais. Outro risco operacional, objetos flutuantes que são arrastados pelas cheias. Vocês viram imagens de caixotes de lixo, reservatórios, ok? Mesmo até carros. A quantidade de panóplia de coisas que podem ser arrastadas na cheia, que apanhem os operacionais durante uma operação de socorro, são imensas, ok? Que apanhem as nossas evacuações de vítimas das casas, são imensas. Porquê é que vocês viram o pessoal com formação de cheias a transportarem as vítimas dentro de barcos? Ok? Literalmente para protegê-las da hipotermia e para protegê-las literalmente dos trainers e do embate de objetos. Por isso o procedimento é mesmo aquele, é pôr as vítimas dentro das embarcações, nós vamos de fora das embarcações porque estamos minimamente protegidos tanto no calçado como equipamento térmico como com o colete e as nossas vítimas vão dentro das embarcações. O procedimento é assim, ok? É mesmo assim que se faz evacuações. Não é meter as pessoas literalmente dentro da água com os riscos associados, ok? Depois, outro dos riscos, o chamado pé preso, ok? Infelizmente é um dos acidentes que pode acontecer, que é o nosso pé ficar preso no solo devido à anatomia do solo, do lixo que o solo pode arrastar ou até mesmo por alguns sistemas de escoamento e o nosso pé fica a fazer efeito literalmente tampão e ficar numa posição que é quase impossível sair, ok? Isto acontece. Isto é uma das partes que na formação de cheias é debatido e é treinado literalmente a libertação do pé preso, porque é um risco operacional literalmente da intervenção em cheias, ok? Depois, o embate contra objetos parados e fixos, ok? Objetos que estão debaixo de água e nas nossas cidades vocês têm uma panóplia de coisas que estão literalmente fechadas debaixo de água quando o caudal de água sobe. Okay? Estamos a falar daqueles MECs que separam estacionamentos, estamos a falar de sinalização baixa, estamos a falar de uma panóplia de coisas que a água loda de cheias nós não conseguimos ver e que literalmente podemos embater e ter lacerações. Por isso são riscos claramente na intervenção em cheias. Depois, não se esqueçam que a água de cheias passa por tudo que é produto, ok? Passa por lixeiras, passa pelas nossas estações de combustíveis, passa por imensos produtos químicos. Por isso, nós vamos ter um risco, infelizmente, de contaminação, tanto cutânea como até mesmo interior, ok? Por isso, é um dos riscos operacionais de intervenções de cheias e, por incrível que pareça, é dos maiores riscos operacionais. Há imensos operacionais na Inglaterra que, após as cheias, vão parar ao hospital com gastroenterites e por aí diante porque tiveram em contato com águas contaminadas. Por isso, vocês queixam-se de todas as higienes que temos de ter, vocês, quando estão dentro de um caudal de cheias, higiene não há, porque a água passou por todo tipo de porcaria que vocês possam imaginar. Ok, passou pela sanita ali do lado, passou pela fossa ali do lado, passou pelo saneamento ali do lado, passou pelo sistema de contaminantes ali do lado, dos adubos ali do lado, por isso, literalmente não há forma nenhuma de controlar. Por isso, é um dos riscos operacionais de intervir em cheias, ok? Por isso, nós temos de estar minimamente protegidos, levar o menos possível as mãos à nossa face e ter as devidas precauções. E depois, por último, o pânico das nossas vítimas. Ok, por maior parte das vítimas, infelizmente, entram em pânico e não são fáceis de controlar. E aqui nós não podemos esquecer a componente aquática, ok? Por isso nós temos um salvamento que continua a ser com a componente aquática. Por isso, só identificando estes riscos, que já são uma panóplia deles, eu vou mostrar já uns vídeos mais sobre essa situação, mas só identificando estes riscos nós temos que perceber que temos que ter regras para intervir em cheias, ok? Por isso estes são os riscos. Já vi alguém que levantou aí a mão, não tem nome, diz um Galaxy, por isso não sei quem é. Quem é que levantou a mão, meus senhores? Um Galaxy. O chefe Faria não sabe pôr nome na designação e então está com o telemóvel e também ainda não baixou a mão. É do Galaxy dele? É teu, Faria? Fez um Galaxy? É das Caldas, é um Galaxy das Caldas. Das Caldas é coisa fina. Ah, pronto, ok. Por isso, estes são os riscos principais. Agora eu vou passar aqui à frente e vou tentar, este é o primeiro, por isso este foi o que vocês viram, é só mesmo para ver o sifãozinho, não interessa. Ok, este foi em Lisboa, eu tirei mesmo de Lisboa agora, porque mostrou mesmo o sifão aqui a acontecer. E agora, este aqui, infelizmente, deixa-me só puxar aqui à frente. May find some of these pictures difficult to watch. Returning to the scene where his son died was always going to be a painful experience for Mike Barnett. The waters have receded now, and flowers have been laid by those who have also come to pay their respects. We remember you, Hackett. Great toast,
His son, also called Mike, died from hypothermia when the emergency services were unable to free him, following nearly 4 hours after his leg became trapped in a group. Vocês agora vão ver uma coisa interessante, que nós vamos ter um sentido crítico de observar isto e dizer assim, como é que isto se pode passar? Vocês vão ver um miúdo preso num caudal de cheia, onde teoricamente o miúdo está preso com a zona dos pés, a cabeça dele está de fora pela água, estão os operacionais, alguns operacionais a segurar-lhe no tronco para ele estar com a cabeça fora da água, e vão ver o absurdo de ter pessoal completamente equipado de mergulhadores. A água, não era possível mergulhar, a água dava literalmente pelo joelho. Temos pessoal completamente equipado, literalmente com garrafa, com os octobos, com tudo, equipadíssimo. O miúdo a engolir água, em pré-afogamento, há uma altura que ele fica completamente submerso em água, e os operacionais, com o bloqueio que estavam, ninguém se lembra de pegar no regulador deles e enfiar literalmente na boca do miúdo. Ok? Vocês vão ver, e estamos a falar de imensos operacionais à volta do miúdo, o miúdo literalmente a engolir água e ninguém se lembrar de passar o regulador dele para o miúdo não morrer afogado, literalmente, ok? Drill beneath this drain. At the time it was flooded following the recent storms. These pictures were taken by Sky News during the incident, although distressing to watch. Michael's father wants us to show them, as he believes it supports his complaint that the entire incident was badly managed. In the footage, which is being shown here for the first time, Mike is being kept above the water by a police officer. It is clear that he's extremely cold and frightened. According to his father, the footage and reports from those who saw what happened, no one seemed to take it. The fire, the police, ambulances, paramedics, divers, and they were virtually arguing between themselves what they should do, what they shouldn't do. Now they should have known what to do before they even got there. Now, if you've got a base, they told you to it late, or you know, that. You get the base. Wait till that base is full. Various attempts were made to cut off the grill in which Mike's foot was trapped, but the fire brigade insists that the conditions made it difficult. At one point, while they tried to pull the grill off the drain, Mike was suddenly dragged underwater for what witnesses say was about 20 seconds. A police diver who was not fully ready could be seen frantically putting on his mask. At one point, when it was clear that Mike was going unconscious because of the cold, it was finally suggested that his leg should be cut off in a last-ditch attempt to save his life. Now, when it was suggested, I don't know who actually suggested it, but he said, we're going to work this day. He might say, he had an innocent. Could have cut his leg off, or even broke his leg. They could have pulled the lot out in one go, the gates, and everything, and then said, oh, look, we broke his leg, oh, we pulled his ankle off. It's going around. O que se passou com este miúdo foi literalmente o que eu vos falei, que é o pé preso. É uma situação de pé preso, que pode acontecer em cheias, ok? Peço desculpa, está a rodar outra vez. É uma situação que é o pé preso, em cheias. Agora, tudo o que se passou à volta, infelizmente, eu não consigo perceber, e agora como sentido crítico, continuo a dizer, eu estou fora da operação, eu não sei o que é que está a passar lá, vejo só pelas imagens, mas onde é que era possível aqueles mergulhadores mergulharem? A água literalmente está pelo joelho, pouco mais de joelho. Ok, só que reparem uma coisa, era sem soluções, eles estavam ali sem arranjar soluções. O miúdo acabou por morrer, infelizmente, e só para vocês perceberem que em terem na capacidade de perceber o que é que são as intervenções cheias e o que é que se pode fazer na intervenção em cheias, ok? E esse, infelizmente, é um dos problemas que acontece e acaba por ser uma das coisas que, infelizmente, em Portugal ainda estamos muito aquém de termos o conhecimento para intervir em cheias, ok? Esta miúda de 10 anos vai-vos explicar o que é são os trainers, os coadores. And now it's time to talk about strainer danger. A strainer is something that lets water go through it, but not things like a kayak or a person swimming. Good examples of a strainer is things like a fence or a log in the river. Stay away from strainers at all costs. Thanks, bye. We're on the beautiful Bighorn River right now. Let's talk a little bit more about what strainers are. A strainer are things like a fence or a tree in the river that lets water go through it, but
the reason that strangers are so dangerous is because if you're floating down the river just swimming and you don't see it, you can just go straight through it and you'll get caught in it and drown. Então, o que a miúda, na realidade, está-vos a dizer é literalmente que os trainers são a coisa mais perigosa que existe no caudal de águas bravas. Porquê? São todos objetos que podem ser arrastados e que criam um efeito coadores ou aqueles já existentes que criam efeitos coadores. Estamos a falar de gradiamentos, estamos a falar de ramos, estamos a falar de várias coisas. E um dos problemas operacionais é que nós não conseguimos passar, mas a água vai passar e vai nos prender debaixo d'água e provocar-nos o afogamento. É dos maiores riscos que existe nesta área de intervenção. E que é uma das coisas que o pessoal pode-se, infelizmente, colocar a jeito, porque não consegue ver esses objetos, porque muitas vezes ficam debaixo d'água, ok? Por isso, nós temos que ter a noção disto, ok? Completamente a noção disto, ok? Isto não é, isto tinha que estar a passar-vos aqui a formação, ok? E o que eu vos quero, desculpem, o que eu vos quero literalmente agora mostrar é, para nós percebermos uma coisa dos princípios da hídrica é, nenhum rio, ok? Literalmente a água faz curvas, ok? Nenhum rio a água faz curvas. Vocês vão ver o início de uma cheia numa cidade, claro, acelerada, e o fim de uma cheia numa cidade. E vão ver o efeito da água, literalmente, que ela tem e tudo que ela consegue arrastar, e a água encontra sempre um caminho, ok? A água encontra sempre um caminho. Este vídeo mostra literalmente o início de uma cheia até o fim de uma cheia, uma velocidade acelerada, como é lógico.
como vocês conseguem ver, a água encontrou o seu caminho, ok? Ela arrastou tudo e encontrou o seu caminho, por isso é tão radical quanto isto, ok? Por isso, muito que a gente tente fazer barreiras físicas e por aí adiante, a água vai sempre encontrar o seu caminho. E aqui é um bom exemplo que arrasta tudo, ok? Vocês viram que literalmente os carros são como papéis, ok? É muito fácil de arrastar literalmente os carros. Os trainers são este tipo de coisas, ok? Literalmente guards, gradeamentos que nós podemos encontrar são trainers que a gente pode encontrar. Estas são as tais, os diques que vão-nos criar o efeito de refluxo que vocês podem ser presos, ok? E esta imagem aqui mostra claramente o efeito de refluxo que estes problemas podem nos aparecer em termos de intervenção. Okay? Eu estou a passar muito rápido porque tenho mesmo que passar, senão ia estar. E aqui está um dique real, mas que é um perigo operacional. Ok? E agora, sim, vamos falar um bocadinho do equipamento. Qual é o equipamento de intervenção em cheias? Só para vocês terem noção, que é para perceber que há certas coisas que vocês não devem usar. O equipamento de intervenção em cheias é um capacete e nunca, vocês vão já ver nas 15 regras absolutas, nunca um capacete urbano, ok? Podem utilizar o F2, o florestal, podem utilizar os capacetes de salvamento, que são os ideais, mas nunca, mas jamais em tempo algum, devem utilizar um capacete urbano, ok? Porquê? Porque ele é cheio de espuma, ok? E vai fazer efeito, se vocês caírem para trás de costas e rolarem, vai fazer efeito literalmente vácuo, ok? Vai-vos arrastar literalmente pelo efeito vácuo, devido à forma anatómica que ele tem, ok? Pode-vos mesmo estrangular e puxar-vos para debaixo de água, se for uma água bastante rápida. Depois, luvas de proteção, pode ser qualquer tipo de luva. Neoprene ajuda se tiver uma base de couro, se não tiver uma luva de neoprene, o que interessa é ter uma base de couro anticortante, ok? Eu não sou muito luvas de neoprene, utilizo sempre umas luvas tipas de cordas, mesmo para a atividade aquática. Fato térmico ou então fato de flutuabilidade, normalmente tipo neoprene, ok? Qual é a vantagem e desvantagem de ter um fato térmico de PVC e ter um fato neoprene entre um e outro? Se nós tivermos um fato neoprene, o fato neoprene tem proteção ao embate, ok? Porque tem a espuma para proteger, estamos a falar de neoprenes de 5 mm, ok? Mas não tem o isolamento à contaminação. Um fato isolante, PVC, tem a capacidade de não tem tanta proteção, porque é fino, que nós temos proteção ao que utilizamos roupa por dentro, o poder térmico também é roupa por dentro, tem a vantagem de não termos o contacto com a contaminação, mas não tem tanta proteção ao embate. É relativo. Eu na Inglaterra era obrigado a utilizar um fato desses tipo PVC, aqui em Portugal uso sempre um fato neoprene, prefiro utilizar um fato neoprene, mas é discutível. Depois, colete específico de intervenção em cheias, que é um colete que se chama colete de isca viva. Okay? Vocês viram os colegas a entrevir lá em baixo, e o colete de isca viva tem características muito técnicas. Uma delas é a possibilidade de fazer natação. Outra delas é os quilonewtons de flutuabilidade são muito maiores. E outra delas tem um arnês, ok, que é para utilizar os sistemas de isca viva, que é os sistemas de salvamento, ok? Tem um sistema de prender à corda específico, com um release, que é basicamente para nós nos soltarmos do sistema caso ficarmos presos, ok? É um colete muito específico, não é um colete salva-vidas, ok? Não é um colete que eu fico inconsciente e fico a cabeça fora d'água, é um colete de flutuabilidade, ajuda na flutuabilidade em termos do operacional, ok? Por isso não é um colete salva-vidas, é um colete muito específico, que é um colete próprio para este tipo de intervenção. O throwback é a corda, literalmente, que esse senhor tem aí na mão. O throwback é uma corda de resgate que vai de 15 como a 20 a 25 metros e é uma corda flutuante, especificamente para a atividade aquática, e a corda de salvamento que nós utilizamos, ok? Tem técnicas muito específicas para fazer a maior parte dos salvamentos, tentá-los de uma forma segura e fora d'água. Depois, uma faca com capacidade de quebra-vidros. Porquê? Porque muitas vezes nós temos que chegar aos carros e o sistema elétrico delas já não permite a abertura de vidros e nós temos que partir os vidros para tirar as nossas vítimas. Óculos de proteção de água dá jeito, eu não sou muito de usar, mas às vezes quando temos mesmo que fazer natação, dá, sem dúvida nenhuma, jeito, por isso convém na equipa pelo menos ter uns óculos. E depois um mosquetão com uma cinta com aproximadamente 2 metros, para algumas das manobras que se fazem em termos de salvamento. Depois temos o material literalmente coletivo, ok? Que vocês viram, que é a embarcação, a ar com pagaias, ok? Motor, possibilidade, mas a maior parte não dá para ligar o motor devido aos lixos, detritos e até mesmo a proximidade ao solo da turbina não vai dar para ligar, mas ter um barco, literalmente, de ar, estamos a falar um bote pneumático, é o ideal para este tipo de intervenção, ok? Ele pode ter motor, mas raramente vai-se utilizar um motor. E com remos, como é lógico que tiver que remá-lo.
Pranchas de salvamento também são práticas, as pranchas utilizadas, tipo aquelas que se utiliza nas motas de água, na parte aquática, essas pranchas também são muito, muito boas para este tipo de intervenção devido à sua resistência e flutuabilidade. Mangueira de incêndio com o respectivo kit para fazer a maior parte dos salvamentos dá para fazer com uma mangueira de incêndio de 50 ou até mesmo de 70, ok? É um kit específico que está aqui nesta imagem e é um kit que vocês podem usar, que existem muitas manobras feitas com mangueira de incêndio de salvamento em cheias, ok? Utilizando o material dos nossos VUCIs. Depois, barbatanas tipo Churchill, que são as barbatanas de natação, são umas barbatanas tipo as de bodyboard, mas são um bocadinho diferentes, que é para conseguirmos impulso se tivermos que nadar para chegarmos a uma vítima. Uma corda, ok? Ou melhor, o kit de cordas para algumas manobras que são feitas com apoio de cordas, ok? Por isso tem manobras que são feitas com apoio de cordas. As varas de busca, que é a coisa mais importante, são feitas com varas de PPR, daquele produto que vocês sabem que é feita a maior parte da nossa canalização hoje em dia, que é aquele tubo azul. São varas de 2 metros com PPR, que levam uma tampa em cima e uma tampa em baixo. É das coisas mais úteis para termos em termos operacionais. É uma coisa que vocês compram um tubo de 6 metros PPR, dá 3 varas, 6 tampas e fazem 3 varas, e para uma equipa de intervenção em primeira linha é das coisas mais importantes. Porquê? Vai à frente do técnico para detectar se existe perigos para ele, se existe uma tampa de saneamento aberto, se existe um sítio que o meu pé pode ficar preso, e dá para fazer manobras de salvamento. Por isso, coisas fantásticas, utilizadas com o mínimo recurso e muito baratas em termos de utilização. Os óculos de busca, houve alguém que já me perguntou na imagem que eu publiquei do webinar o que era aquilo que eles estavam a utilizar. Aquilo são óculos de busca aquática. O que é que aquilo faz? É um óculo que elimina o efeito espelho da água. Okay? Dá para fazer busca de vítimas debaixo de águas, okay? Sem sairmos da embarcação, sem metermos pessoal dentro da água, porque quando nós cortamos o óculo, eu tenho a possibilidade de pôr 2 lanternas fortes nas laterais, conseguimos eliminar o efeito espelho da água e ver o fundo, que é o que nós queremos no caudal de cheia, é ver o fundo. Por exemplo, uma situação daquele miúdo que estava com o pé preso, eu consigo meter o óculo e ver exatamente o que é que está-se a passar lá em baixo, ok? É uma das coisas mais essenciais que existe na intervenção em cheias. Redes de contenção. Eu não sou muito apologista das redes de contenção, mas as redes de contenção são basicamente para montar, no fundo, a jusante do rio, para fazer a contenção se uma vítima for ser arrastada. Eu prefiro outras técnicas, mas está escrito nos livros a possibilidade de redes de contenção. Por isso, estes são os materiais que existem para uma equipa de resposta de intervenção a cheias e águas bravas. Não são muitos, meus senhores, por isso não é nada a ver com as outras áreas de intervenção das cordas, do desencarceramento e por aí diante. É um relativamente baixo custo de investimento, mas que as equipas têm que pensar, continuo a dizer o que iniciei este webinar. As intervenções em cheias são uma necessidade operacional e intervir em intervenções em cheias com equipamento de incêndio estrutural está completamente contraindicado. Eu continuo a dizer e vou manter isso. O meu Nomex, ok, é um mel cheio de água, isto já foi feito o ensaio, cheio de água, pesa 27 quilos. Vocês podem ser o melhor nadador do mundo, mas com 27 quilos que caem para trás de costas, não é fácil vocês se porem a pé, ok? 27 quilos encharcados, ok, de Nomex, não é fácil qualquer um de vocês pôr-se a pé. Por isso é um risco operacional desnecessário. Depois tem a capacidade de não fazer controle térmico. Vocês vão entrar em hipotermia porque o Nomex depois está encharcado, esqueçam porque é desconfortável e frio, ok? E depois são extremamente pesados na movimentação. É muito desconfortável, por isso é completamente contraindicado a utilização de um Nomex, ok? Isto é a formação, não vou passar, e agora sim, muito rapidamente, vou passar as 15 regras absolutas da intervenção em cheias. Então, a primeira regra absoluta da intervenção em cheias é o KISS, que é um conceito americano, que é o Keep It Simple and Safe, ou como alguns querem dizer, Keep It Simple Stupid. Basicamente, mantém seguro e simples. A intervenção em cheias, como eu disse, é dinâmica, não metam lá complicação, não metam lá os vossos porquês absolutos, ok? Tentam fazer o que é mais simples e o mais seguro na intervenção, ok? Por isso isto é o primeiro conceito, literalmente, de intervenção em cheias. Depois, o salvamento é dinâmico. O segundo é ser proativo. Quer dizer que nós temos que pensar o que está a ocorrer naquele local, ok? Estamos a salvar aquela pessoa que está dentro da viatura naquele local, mas se alguma coisa correr mal e os operacionais forem pela água abaixo, eu tenho que perceber que tenho que ter um salvamento pré-montado abaixo. Chama-se o salvamento ativo e o salvamento passivo em cheias. É isso que se aprende. O ativo é no momento que eu estou a tentar tirar o ocupante do carro, mas eu só meto o meu colega a tentar tirar o ocupante no carro quando eu tenho o salvamento passivo abaixo. Tenho a segurança do meu colega se for arrastado e for pela água abaixo e o consiga pescar.
ok? Por isso, isto tem que acontecer, ser proativo no salvamento. Depois, como é lógico, uma regra absoluta de todas as intervenções de salvamento, que é a prioridade de salvamento somos nós e a equipa e nunca a vítima, ok? Por isso, primeiro nós, nossa equipa e só depois a vítima. Isto é a regra geral, vocês sabem, nem sequer vou estar a bater. Depois a quarta, utilizar sempre o EPI devido, ok? Por isso, no fundo, ter sempre o nosso EPI totalmente vestido, não é saltar para a água sem o EPI. A quinta, ter o equipamento adequado a estas situações. Eu quero dizer, não é trabalhar com equipamento que não foi adaptado para a intervenção em águas bravas e cheias, ok? Sexta, não usar, isto está nas regras absolutas, não usar capacete de fogo urbano em operações em água, ok? Isto é mesmo uma regra absoluta, ok? Alguém há 20 e tal anos atrás, quando começou a conceber este tipo de salvamento, definiu que havia um risco operacional de utilizar o capacete urbano em intervenções cheias. Por isso, meus senhores, peguem no raio do capacete florestal quando vocês tiverem que intervir em cheias, mas não levem um capacete urbano para intervenções cheias, ok? Não levem equipamento estrutural para intervenção em cheias, ok? É completamente contraindicado. Ok, completamente contraindicado. 7, colocar sempre os spotters, os observadores de segurança, a montante e a jusante, ok, a tal situação. Eu se tenho que fazer uma intervenção em cheias, eu tenho que precaver se vêm objetos arrastados que me possam bater e tenho que precaver se alguém na operação for arrastado pela água abaixo, como é que eu os posso salvar, ok? Montar os sistemas passivos de segurança. Por isso, literalmente, uma operação decorre num sítio, mas tem 3 sítios que tenho que definir. O sítio da operação, o montante de spotters e a jusante, a segurança da operação. 8, que é basicamente este, que é colocar os seguranças, no fundo, spotter, observação. Por isso, bate aqui neste. Eles estão separados, mas para mim são a mesma coisa. 9, ter sempre um segundo plano, ok? O salvamento é dinâmico, por isso, ter sempre um segundo plano no salvamento. Pensar sempre que aquilo não pode resultar ali e nós temos que ir muito mais abaixo para tentar o resultado. Muitas das coisas que nós aprendemos no salvamento em cheias é montar sistemas passivos com mangueiras de incêndio, sistemas passivos com cordas, ok? Sistemas passivos com isca viva, ok? Sistemas, no fundo, abaixo, que é, se não resultar ali, como é que eu pego na minha vítima e nos meus colegas se forem arrastados pela água, ok? Depois, uma das regras que infelizmente provocou acidentes fatais, nunca prender uma corda à volta da pessoa que vai entrar dentro da água. O sistema que nós temos no nosso colete, que eu vos disse, é um sistema de release. Eu estou preso a uma corda, mas a qualquer momento, se eu me quiser libertar, eu tenho um sistema aqui no peito que puxo e liberto o sistema de corda. Porque a pior coisa que pode acontecer é eu ficar preso pelos meus colegas, porque eu, se estiver a engolir água, os meus colegas não vão perceber e vão continuar a puxar a corda, ok? E eu vou-me afogar porque eles estão a puxar em sentido contrário, porque eu não tenho possibilidade nenhuma de comunicar com eles. Então o nosso sistema tem um release, que é basicamente eu consigo me soltar em emergência, vou pela água abaixo, mas vou na mesma com o meu colete. Para quê? Para não ter o risco de morrer naquele sítio afogado. Porque eu, se for pela água abaixo, ainda tenho hipótese de sobrevivência. Se naquele sítio eu for arrastado e puxado, eu vou morrer naquele sítio. Por isso, ter a percepção que não se prende cordas à volta de nós, porque literalmente não é uma coisa que eu consiga me libertar se a corda ficar presa no fundo, se houver um ramo que vem pela água abaixo, se houver um caixote de lixo que venha pela água abaixo e que me agarre a minha corda e que me vá puxar. Por isso eu tenho que me libertar do sistema de cordas, ok? Por isso nunca prender uma corda à minha volta. Depois, nunca tensionar uma corda a 90 graus em relação à corrente, ok? Porque vai fazer uma coisa que é o vetor de seta, ok? Eu devo pôr a corda, em termos operacionais, sempre perpendicular, ok? Na diagonal, digamos, da corrente, ok? Porquê? Porque, literalmente, se eu for e ficar preso nessa corda, eu vou ficar no meio da seta do vetor. Eu não consigo sair nem para um lado, nem para o outro. Eu vou mostrar um vídeo que vai mostrar literalmente uma operação real, que infelizmente a criança acabou por morrer, e o polícia que estava a tentar fazer o salvamento ainda se conseguiu salvar, mas por não perceberem que não podem pôr a corda literalmente a 90 graus do rio. Vou mostrar um vídeo, vai ser dos últimos que eu vou mostrar. Depois, nunca se colocar dentro do loop de uma corda de salvamento. Okay? O que é dentro do loop? Dentro do anel da corda. Eu quero dizer que se eu estou agarrado a um colega que está dentro da água, eu não devo estar dentro do loop. Porque se o colega for arrastado, esse loop vai me arrastar a mim. Okay? Por isso, nunca me colocar dentro do loop. Okay? Nunca colocar os pés para baixo caso escorrega. Quer dizer que nós escorregarmos na água, a primeira coisa que nós devemos fazer é literalmente colocarmos uma coisa que se chama a posição de ferry, que é a posição de segurança, é o subirmos as nossas pernas. Porque colocar os pés para baixo é o risco de ficarmos presos pelos pés. O tal situação do pé preso. Por isso, nunca colocarmos os pés para baixo. Temos uma técnica que é literalmente, quando somos arrastados, é tentarmos logo levantarmos o corpo, pôr-nos em posição, que é a posição de ferry, para flutuarmos o mais possível. Porque mesmo que haja objetos na água, nós vamos bater e passar por cima deles. Não vamos ficar
presos por esses objetos. Depois, nunca contar com a ajuda da vítima. A vítima não está lá para nos ajudar. Por isso, literalmente, quando a vítima nos quer agarrar, saltar para nós, está em cima do carro, quer saltar logo para nós, não. Deixe estar aí, literalmente, deixe-me chegar aí e preparar o salvamento. Nunca permitam que uma vítima salte para vocês, porque literalmente ela vai assustar-se, ela vai perder o controle e vai-vos agarrar. E uma vítima em pré-afogamento é literalmente uma coisa bastante complicada para lidar. Depois de abordadas as vítimas, nós não devemos perdê-las. O que quer dizer que um princípio lógico, nós chegamos a um sítio para tirar as vítimas de uma casa, chegamos a um sítio para tirar as vítimas de um carro e vamos atravessar o caudal da água com a vítima, nós devemos dar literalmente as mesmas precauções que nós temos. O que quer dizer, se eu vou tirar uma pessoa que está num carro, em cima do jadilho, porque o carro foi arrastado pelas cheias, a primeira coisa que eu lhe devo dar é um colete. Ok? Eu não vou fazer a vítima sair daquele sítio que é seguro, ou minimamente seguro, que está dentro de um carro, fazer-lhe atravessar um curso de água que eu posso, por algum motivo, ter que alargar, ok? Porque a coisa complicou pela força da água. Eu não vou fazê-la atravessar um curso de água sem lhe colocar um colete. Por isso, a primeira coisa que eu faço é criar as mesmas condições de segurança funcionais que em qualquer situação náutica. É lhe dar uma proteção, que é o colete. Porque mesmo que eu a tenha que largar, ela vai flutuar e vai se dar semi-segura até tentarmos mais abaixo, porque teoricamente, se somente for feito segundo as normas, eu tenho um sistema de segurança preparado abaixo caso nós formos arrastados. Por isso, teoricamente, que há as mesmas condições. Por isso, se eu vou fazer um salvamento, eu não posso perder a minha vítima. Eu tenho que ter a consciência que vou fazer tudo, literalmente, segundo o regulamento, meus senhores. Por isso, isto são 15 regras absolutas que estão nos manuais, ok? São nos manuais todos internacionais e que são as coisas mais importantes da intervenção em cheias. Além dos riscos, como é normal, aquilo que eu falei inicialmente, estes são as 15 regras absolutas da intervenção em cheias. Como é lógico, com todo o seu EPI e aquelas coisas que nós temos que considerar. Eu vou mostrar só aqui o vídeo que eu vos falei. Este para já não quero. Este é um salvamento em cheias, ok? Literalmente, uma situação real. Veem que ele leva o colete na mão para dar à vítima. É um senhor idoso com alguma dificuldade. Can he go through the window? A técnica aqui é tirá-lo pela janela. Só que como é um senhor idoso, incapacitado de sair pela janela, ele viu-se obrigado a tirá-lo pela porta. Não é fácil, porque a força da água está a impedir a abertura da porta. O ideal é sempre a extração pelas janelas, ok? Mas ele aqui viu-se obrigado, como era um senhor incapacitado, de tirá-lo literalmente pela porta. E está feito, muito simples, resolvido da forma segura e deram-lhe o colete, como é lógico, ok? Agora, deixem-me ver o vídeo, faltamos aqui um vídeo que eu queria vos mostrar e não sei porquê. Deixem-me só admitir aqui uma pessoa, que era o tal polícia que tenta o salvamento. Eu não sei porque é que ele não está aqui, devia estar aqui nos primeiros. Desculpem lá. Pensei que eu tinha aqui, mas acho que não tenho. Deixa-me ver se está aqui nestes aqui anteriores.
Francisco, viste o vídeo em linha direta? É esse que eu estava... Ele estava aí? Onde é que ele estava? Não, não, estou na pasta da formação. Pois, ele devia estar aqui na apresentação, mas não sei porquê, se calhar tirei. Deixa-me ver se não está aqui. Eu acho que era este, deixa-me ver se não é este. Não, este é o da miúda. Deixa eu ver se é este. Não. Também não é este. Eu vou tirar a apresentação porque é mais fácil, desculpem lá. Eu queria passar, é que eu queria mesmo passá-lo, porque é importante vocês perceberem a história da linha direta e a única forma que eu tenho é tentar ver aqui se ele está aqui à frente. Eu acho que ele deve estar aqui à frente. Temos só um segundinho. Mas também é fácil, eu faço aqui uma coisa. Temos só um segundinho. Se alguém quiser pôr alguma pergunta, estejam completamente à vontade. Deixem-me só, que eu queria pôr mesmo da linha direta aqui. Vê em perigos do salvamento em Águas Bravas na apresentação. Mas ele está lá? Não. Está. Em perigos de salvamento em Águas Bravas e cheias. É onde está antes onde tem as barragens, diques, coadores, hipotecria. Está aqui, já consegui ver e já consigo. Está acima da relote. Para aí 2 ou 3 diapositivos. Já consigo. Ora, deixem-me só ir buscar outra vez aqui a apresentação. E agora... Acho que vocês já consigam ver. Pronto, isto é uma situação também real, que se passou com um polícia que tentou um salvamento de uma criança que foi arrastada num canal nos Estados Unidos, ok? E agora reparem, vocês estão a ver literalmente, isto é o polícia, que estão a ver, isto é o polícia, que tentou o salvamento e ficou na mesma situação, e a criança está ali a meio. E qual é o problema? Eles têm a linha tensionada numa forma a 90 graus em relação à corrente da água. O que é impossível? Vai fazer um vetor e vai prendê-los dentro da corrente. Aquilo é descer só um dos lados e ficar literalmente na diagonal à corrente. A criança está ali a meio. Se vocês virem, a criança infelizmente está ali a meio. A água tem 10 centímetros de altura. A água tem 10 centímetros de altura. Vocês vão perceber isso, que o miúdo vai se pôr a pé numa altura. E eles agora nem conseguem tirar o polícia, nem conseguem tirar a criança, porque eles continuam a fazer força para cima. Em vez de um dos lados descer para baixo e a criança sair para um lado e o polícia também, e eles continuam a fazer o vetor para cima, que é o que dá completamente errado. E agora reparem o lixo que o polícia tem agarrado a ele de estar ali a fazer efeito de strainer, de coador. Okay? Infelizmente, a criança acaba por morrer, porque a criança aqui está no V, no vetor, ok? E acaba, infelizmente, por morrer, porque entra num sistema de dreno, ok? Vocês vão ver, e acaba por morrer. E agora reparem a quantidade de pessoas ali que estão a pensar... Olha, agora levam com o sofá, uma criança leva com o sofá, e vocês reparem, ela quase se põe a pé, a criança. Mas, infelizmente, vai entrar aqui num sistema de dreno e acaba por, infelizmente, morrer. Por isso, meus senhores, não tenho muito mais para falar. Agora são vocês um bocadinho, se quiserem colocar questões, estão completamente à vontade. Eu vou só parar a gravação.